Olá! Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa aula de evangelização. Bem, é um prazer estar com vocês novamente. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Por aqui está tudo bem, graças a Deus, estamos seguindo, né? E o meu convite para a gente iniciar a nossa aulinha de hoje é a nossa prece, ok? Então vamos juntos? Vamos juntos pedir a Deus e a Jesus para que a gente tenha uma boa aula. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos fazer as nossas respirações, mãozinhas unidas na altura do peito, respiramos uma. Isso vai acalmando o nosso coração. Mais uma vez. Vamos pedir a nosso Mestre Jesus, nosso irmão e amigo, que esteja conosco na nossa aula, que possamos aprender mais um pouquinho dos ensinamentos que ele nos trouxe, né? Que ele nos deu e que ele nos deixou. Que tenhamos calma no nosso coração, ouvidos bem abertos para termos entendimento e muito amor no nosso coração. Que assim seja. Bem, hoje, na verdade, a Silviane vai contar para vocês uma história. E essa história que eu vou contar, na realidade, é uma parábola de Jesus, tá? E nessa parábola, o que é uma parábola? Uma parábola eram as histórias que Jesus contava. Então ele pegava, por exemplo, fatos, né? Cenas do dia a dia que ele tinha, do dia a dia dele, e contava as histórias. E essas histórias, elas são cheias de ensinamentos e significados. E hoje, na nossa aula de hoje, no nosso encontro de hoje, eu vou contar para vocês a parábola dos dois irmãos, tá? Então é a história que Jesus contou a respeito dos dois irmãos. Tudo bem? Estamos preparados? Estão preparados aí para estarmos juntos para ouvir essa história? Ok, então lá vai. Então vamos lá. Hoje, como eu falei para vocês, eu vou contar uma história. Na realidade, eu não vou contar. Eu vou ler uma história para vocês, tá bem? Que é a história, né? A história dos dois irmãos. Um homem tinha 2 filhos. Ambos viviam com seu pai, numa vinha que pertencia à família. Um dia pela manhã, o pai chamou o menino mais velho e lhe disse: "Meu filho, hoje não irás ao mercado. Já fiz todas as compras necessárias. Vai trabalhar na vinha." O jovenzinho, que era todo educado, né? Aquele modelo de menino educado, pelas atenções que dispensava a todos, respondeu com delicadeza ao seu pai: "Sim, meu pai, eu vou." A verdade, porém, é que prometeu ir trabalhar na vinha, mas não foi. Ficou imensamente aborrecido com a ordem do pai, mas não quis desrespeitá-lo. E pensou consigo mesmo: desejaria tanto ir ao mercado hoje. Lá me encontraria com Joel e Davi. E meu pai me mandou catar bagos na vinha. Não, não irei. Disse que iria, mas não vou. Não, não, não mesmo. E na mesma hora, também o pai chamou o filho mais novo, o caçula, que era desobediente da casa. Muito rebelde, era considerado pelos vizinhos uma pestinha. E o oposto do irmão mais velho.
O pai o chamou também e disse-lhe: meu filho, não terás que acompanhar o seu irmão ao mercado hoje. Já chegaram as compras. Que fiz? Vai trabalhar na vinha. O menino, que era muito impulsivo, respondeu com muita aspereza: eu não vou. Não quero trabalhar na vinha. E correu. Entrando, instantes depois em seu quarto, arrependeu-se das palavras brutas que disse ao paizinho tão amigo e voltou à sala para pedir-lhe perdão. E foi, com a consciência tranquila, colher os cachos de uva nas lindas videiras do seu pai. Bem, essa é a história dos dois irmãos. Jesus contou essa parábola dos dois irmãos em Jerusalém, aos sacerdotes que duvidaram da sua missão e que não se arrependeram com as pregações de João Batista. E é aos mesmos sacerdotes que Jesus perguntava ao terminar a parábola: qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? O segundo. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos que roubam e as mulheres que pecam entrarão no reino de Deus antes de vós. Porque João veio exemplificando a justiça e a vontade de Deus. E os pecadores o ouviram e se arrependeram dos seus pecados, começando uma vida nova. Mas vós, que também ouviste João, não se arrependestes, nem crestes nele. Bem, essa é a história dos dois irmãos. E agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que ela quer nos dizer, né? O que essa história tem de mensagem pra gente? Ok, então vamos lá. Vamos pensar um pouco nessa historinha de hoje. Nós temos dois irmãos, certo? O mais velho e o mais novo, o caçula. E eles tiveram atitudes diferentes. O mais velho disse ao pai que iria à vinha, que iria trabalhar, mas não foi. E o mais novo, o caçulinha, disse ao pai que não iria. Mas ele se arrependeu de ter dito ao pai que não iria e voltou atrás na sua decisão. E foi trabalhar na vinha. O que isso quer nos dizer, né? O que nós temos de entendimento com esses dois irmãos? Bem, o primeiro nos representa, ou significa, vamos por assim, né? Que num primeiro momento ele realmente é uma criança educada, solícita, né? Aparentemente obediente, mas que no fundo, apesar dele dizer que ele iria, ele acabou não cumprindo a sua palavra, né? Ele acabou mudando de ideia e, digamos assim, hoje eu diria para vocês que seria assim, ele na verdade teve uma atitude para agradar ao pai, mas ao mesmo tempo que ele teve essa atitude de agradar ao pai, ele não estava fazendo de coração, né? Ali dentro do coraçãozinho dele, não era o que ele queria. O que ele queria? Ele queria um mercado. E aí ele disse o que ao pai? Ah, não, ok, então se não precisamos ir ao mercado, então vou fazer o trabalho na vinha. E ele não foi. Isso não foi respeitoso, concordam? Porque ele acabou falando algo e fazendo algo completamente diferente. E o segundo filho, o caçulinha, já agiu totalmente ao contrário. O pai também o chamou, disse para que ele fosse também trabalhar na vinha, já que não era necessário ele ir ao mercado, porque as compras já tinham chegado, e ele disse o que para o pai? Não,
eu não vou. E simplesmente saiu dali dizendo, ou seja, decidido que não iria. Claro que nesse momento, eu acredito que o pai ficou descontente com a resposta do filho. Porém, ele teve uma tomada de consciência, pensou melhor, se arrependeu e voltou e disse ao pai: ok, eu irei. E foi a vinha trabalhar. Esses dois irmãos, que são diferentes, né? A ligação que nós fazemos, vamos fazer assim, uma ligação que nós fazemos com essa história. Que muitas vezes nós falamos algo, ou fazemos algo, ou pensamos em algo, vamos pensar assim, mas que não condiz com o nosso coração. Então a gente fala da boca para fora. Ou seja, o que nós falamos não é o coerente com o que nós fazemos. Isso não é bacana, tá? Às vezes nós nos comprometemos, vamos pensar assim, e nós não fazemos. Porque o que nós decidimos não partiu do coração. Partiu assim, vou responder isso porque eu sou uma pessoa educada, né? E o outro, ele respondeu que ele não iria, mas ele acabou se arrependendo e acabou indo trabalhar. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente também toma determinadas atitudes que talvez não sejam as melhores para aquele momento, mas que aí a gente tem a nossa tomada de consciência e a gente se arrepende. E aí a gente tem a possibilidade de fazer de novo ou voltarmos atrás e fazermos diferente. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Bem, nós pensamos assim, que nós, tá? Eu e vocês precisamos ser coerentes com o que nós falamos, pensamos e agimos, tá? Vamos pensar assim. Então, nós precisamos ter atitudes coerentes. O que é uma atitude coerente? Atitude coerente é aquela que nós falamos, pensamos e agimos. De nada seria, vamos lá, de nada caberia pensarmos, falarmos, pensarmos e agirmos diferente. Então, nós precisamos ter a nossa fala e o nosso pensamento e a nossa realização aqui sendo coerentes, ou seja, representando o que nós falamos. Então, de nada nos cabe sermos bons, né? Termos isso, falarmos que somos bons, que fazemos boas ações, se não fazemos, certo? Nós não estamos sendo fiéis às leis de Deus. Nós não estamos seguindo o que Jesus nos ensinou. Então, se nós falamos, por exemplo, que nós somos bons, acho que todo mundo sabe o que é ser bom, ser caridoso, ser amoroso, nós precisamos fazer, ok? Nós precisamos agir como. Então, o que fica de lição de hoje, da nossa aula, com essa historinha, é que nós precisamos praticar o que falamos. E sempre que o que nós precisamos praticar o que falamos, quer dizer assim, se estamos dizendo que faremos práticas boas, né, que vem aqui do nosso coração, de boas intenções, bacana, é o que nós temos que praticar. Se no momento a gente fala que vai fazer algo, mas não acabamos não fazendo, também temos tempo de parar, pensar e nos arrepender. O que é arrepender? É repensar. Poxa, eu acho que eu falei isso, mas agi daquela forma, não foi legal. Opa, eu posso fazer de novo. Eu posso fazer de novo e posso fazer diferente. Tá? Então, essa é a mensagem da nossa aulinha de hoje.
sobre a história dos dois irmãos. É muito importante falarmos, sim, mas é mais importante ainda praticarmos o que estamos falando. Então, se falamos em amor, vamos viver no amor. Se falamos no bem, que fazemos o bem, vamos fazer o bem. Sempre pensar que o que nós falamos, temos que agir. Tá? Então, aqui vem sempre aquela frase que eu gosto muito de falar para vocês. Se nós falamos, né, que Jesus veio aqui nos ensinar o amor, e nós dizemos amai ao próximo como a si mesmo, nós temos que falar, pensar e agir como, ok? Linda semana para vocês. Espero que essa história fique no nosso coração, no meu também, no de vocês também, e que a gente passe a pensar nas nossas ações, no que nós estamos fazendo, tá bem? Beijo enorme, até o próximo encontro. Fiquem com Deus.